eu sou a Metoyan e você está aqui neste vídeo do meu canal de leituras virtuais mais uma vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique muito à vontade aqui nesse vídeo para que a gente possa ter uma leitura agradável, que te ajude, que seja próspera para você. Bom, aqui nessa leitura de hoje, como você viu aí no título, nós vamos falar sobre se essa situação amorosa, tá? É importante que aqui eu vou limitar as situações amorosas. Então, essa situação amorosa terá uma resolução positiva dentro de 14 dias, tá bom? A gente vai fazer assim para que a gente descubra se você vai ter um desejo que você tem sobre essa situação se realizando de forma que você gostaria, tá? Esse é o sentido de positiva, resolução positiva aqui. Então, é você ter uma resposta da situação que te deixe feliz ou que te traga contentamento nessa situação, tá bom? Então, esse é o sentido do vídeo. Lembrando, você pode estar junto dessa pessoa e estar brigado, você pode estar separada dessa pessoa, ou então vocês ficavam e aí agora vocês não ficam mais, você gostaria de voltar a ficar com essa pessoa, ou então tá no flerte, você gostaria que essa pessoa tomasse uma atitude, ela nunca toma, enfim, serve para qualquer situação aqui, tá bom? Neste vídeo. Vamos lá, então, peço que você escolha a sua pedrinha. Tem a pedrinha número 1, que é a pedrinha roxinha. Pedrinha número 2, que é a pedrinha azul. Pedrinha número 3, que é a pedrinha verde, tá bom? Escolha a sua pedrinha com calma. Se você tiver dificuldade para escolher, peço que você veja aqui na descrição um vídeo que eu deixo lá para pessoas que têm dificuldades de analisar, né, qual é a melhor opção para si mesmos. Aí você lê aqui a descrição e vê esse vídeo para você, para ele poder te auxiliar, tá bom? Vamos começar aqui pela pedrinha número 1. Vou afastar as outras pedrinhas aqui pro lado. Pedrinha de número 1. Pedrinha roxa. Vamos lá, olá você que está aqui neste vídeo. Vamos ver se essa situação terá uma resolução positiva entre você e a pessoa que você está mentalizando. Lembrando que esse é um vídeo sobre situações amorosas, tá? Mas pode ser qualquer situação amorosa, pode ser flerte, pode ser paquera, ou seja, pessoas que você nunca ficou, pode ser alguém com quem você ficou uma vez e nunca mais ficou, pode ser alguém que você teve um relacionamento de anos e não tá mais hoje, ou você está com essa pessoa, mas tá passando uma situação difícil, enfim. Não importa, o que a gente quer descobrir aqui é, seja a situação que for, você vai ter uma situação, uma resolução positiva nessa situação amorosa sua, ou seja, vai ter um contentamento, uma felicidade na resposta, né, que vai ter dessa situação. E aí também vou dar um aconselhamento depois de ver a previsão dentro desses 14 dias, tá bom? Vamos lá, então. Lembrando de só pegar o que fizer sentido para você, são muitas energias, tá bom? 6 de espadas, 10 de copas, 4 de espadas. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá, pedrinha roxa. Falar sobre a situação, você com essa pessoa. É interessante a energia aqui. Porque eu sinto que provavelmente você, nessa pedrinha, está passando por um período de afastamento dessa pessoa, ou de você dessa pessoa. Vocês podem ter tido algumas turbulências aí entre o envolvimento de vocês, que não foram fáceis, e mesmo vocês provavelmente se gostando, tiveram que se afastar. Pelo menos eu vejo isso aqui, tá? Com essa energia do 4 de espadas, me passa muito essa sensação de que, como se nada estivesse acontecendo, pelo menos na situação que você pensou, tá? Mesmo que você esteja num relacionamento com a pessoa, essa situação é como se ela estivesse engessada, parada.
É como se estivesse só dentro da sua cabeça acontecendo pensamentos sobre isso e provavelmente também da outra pessoa, pensamentos sobre isso. E só que nada se concretiza, sabe? Você tá vendo provavelmente isso acontecendo, você pode até ver a pessoa podendo se esquivar da situação, e aí isso pode te aborrecer. Parece bem essa energia aqui, né? Ainda que haja sentimento, porque essa carta aqui, o 10 de copas no positivo, me fala bastante de sentimentos. E provavelmente vocês, ambos, né, tendo sentimentos. Mas eu vejo uma energia realmente muito parada, tá? E assim, falando deste período, né, de 14 dias, sobre essa situação que você mentalizou, se ela depende de ações concretas, né, que geralmente todas as situações dependem, né, assim, eu acho um pouco difícil que nesse período de 14 dias coisas se solucionem por completo. O que eu acredito que possa acontecer nesse período é que exista um processo mental, tanto em você quanto na pessoa, que possa auxiliar para que isso aconteça, de você ter uma resolução positiva dessa situação, tá? Mas eu diria que assim, você vai ver provavelmente um processo muito lento de algo transicionando e mudando. Então, em 14 dias, eu acho um pouco difícil de acontecer por conta, como eu falei, dessa questão da esquiva, né? Pode, inclusive, vir de você essa esquiva, tá? Às vezes é uma situação que você tá passando que depende, inclusive, de você chegar numa conclusão para que aquilo aconteça, tá? Às vezes você acha que depende do outro, mas às vezes não. Às vezes pode depender de você tomar uma decisão, a partir de reflexões que você tem que fazer, para que as coisas possam depois se movimentar e acontecerem, tá? Porque o 4 de espadas como uma energia central aqui, me fala dessa necessidade de reflexão, tá? E que isso provavelmente seria a chave para uma resolução positiva. E é isso aqui, eu acredito que possa ser tanto de você quanto da pessoa. Não acredito que seja nem de um e nem só de outro. Eu acho que é dos dois, por conta da energia dessas duas cartas que me falam de aqui duas pessoas, aqui me fala de uma coisa mais de todos, né? Então eu não vejo uma coisa que precisaria depender da reflexão só do outro, tá? Provavelmente depende também da sua reflexão, de você chegar em conclusões. Tem também uma energia aqui de recolhimento. Então, por exemplo, se você está num relacionamento com esta pessoa, ou então se você tem um convívio com essa pessoa que você mentalizou nessa situação, seria legal, provavelmente, você tomar um tempo para você repensar, tá? E eu não digo se afastar, porque essa carta no negativo fala de, às vezes, afastamentos um pouquinho difíceis, né? Que as pessoas fazem, elas se afastam. Não estou falando disso. Mesmo que a outra pessoa esteja fazendo isso com você, não digo para você fazer isso com ela. O que eu digo é mais assim, você tirar tempo para você pensar. Para você pensar principalmente no que te traz contentamento emocional. Por exemplo, algumas dicas, né, que eu dou de repente pensar se esse envolvimento com essa pessoa realmente traz para você um 10 de copas. Essa pessoa realmente está enquadrada no que o que me traria felicidade, no que me deixa realmente, assim, com uma sensação de plenitude, algo que realmente satisfaz os meus anseios emocionais, algo que me corresponde. Aqui é uma energia forte disso, né? Então, assim, aqui eu acredito que existe essa necessidade, esse chamado. Então, isso, de certa forma, tudo que eu tô falando é um aconselhamento, tá? Para você fazer isso. Independente se o outro faz, faça por você, faça pela situação, mas faça isso de você se perguntar, porque você só vai ter benefícios disso. E isso vai ser importante para que você possa ter, inclusive, uma resolução positiva, porque eu acredito que a outra pessoa, ela deve estar fazendo este movimento, justamente porque aqui há uma energia de afastamento que pode ser tanto de a relação que está rompida, como pode ser um afastamento de um esfriamento, a pessoa estando estranha, a pessoa estando na dela, a pessoa... você percebendo alguma coisa que não tá igual, nesse sentido
da pessoa estar conectada com você, ela provavelmente está mais fria ou mais afastada mesmo. Então, eu acredito que isso que ela está fazendo é um movimento dela, que é a maneira como ela acaba correspondendo nessas situações, para poder curar alguma questão que ela precisa, para que ela possa dar um passo nessa situação, tá? Entre vocês. Então, isso aqui é essa energia que eu sinto. Agora, o que eu posso dizer também sobre isso é que eu diria que existe uma conclusão, não, desculpa. Existe uma possibilidade de conclusão positiva nessa situação, tá? Só que eu não acredito que seja em 14 dias, por conta desta carta, que é a carta que movimenta as coisas estar no negativo. Então, o que eu acredito que vai acontecer, e você provavelmente vai ver, como eu falei mais pro começo, é que você vai ver essa pessoa meio afastada de você, talvez não muito colaborativa, querendo se recolher para que ela possa fazer esses processos de reflexão, porque essa é a maneira dela fazer, tá? Essa é a forma como ela sabe fazer, essa é o jeito dela, tá? De processar as coisas. Que aqui não está sendo visto como algo que contribui muito, porque acaba criando acaba interferindo numa resolução positiva emocional, né? Mas é um movimento que essa pessoa sente que precisa fazer. Então, o que eu digo aqui é que, assim, eu acredito que vai acontecer uma resolução positiva por conta da energia do 4 de espadas, nessa junção como um todo, me falar de uma transição. Parece muito que vai de uma situação de afastamento e, no caso de dificuldades emocionais, uma coisa um pouquinho turbulenta, um pouquinho dificultosa, um esfriamento, uma dificuldade emocional ali de entender o que está se sentindo, para onde estão indo as coisas, talvez, entre vocês e tudo mais, vai passar por um processo de calmaria, reflexão, onde isso se cura, isso se regenera, se chega a conclusões, a uma estabilidade mental sobre essa questão, de forma que traga contentamento, tá? Então aqui eu acredito que vá, sim, acontecer uma resolução que vá te deixar sentindo que foi uma coisa positiva entre vocês, na situação, tá? E eu acredito que vá ter, sim, um contentamento da sua parte com como as coisas irão acontecer. E então, eu só digo para você ter, assim, considerando o cenário, paciência, é um aconselhamento aqui, porque as coisas não transicionam de forma fácil quando essa carta tá aqui no negativo, elas podem ser um pouquinho complicadas por conta dessa questão do afastamento da pessoa, da evasão, dessa questão de ficar um pouco fria e tudo mais, né? Você pode sentir isso. Você pode também sentir que nada está acontecendo, isso também às vezes traz um pouco de agonia, né? Então, só tenha muita paciência e faça esse movimento de você também pensar, analisar a situação como um todo para você, porque é importante isso vai ajudar também na situação, porque às vezes, por exemplo, essa pessoa se afasta, tá pensando, tá lá raciocinando sobre as coisas dela e tudo mais. E aí, se você também não faz esse processo de você se entender, você chegar nas suas conclusões do que essa pessoa te entrega, do que esse envolvimento significa pra você, do que você gostaria de verdade, se essa pessoa realmente é a pessoa que você quer neste momento na sua vida, nesse sentido amoroso e tudo mais, o que acontece? Você provavelmente vai ficar muito ansiosa e às vezes você vai lá e atropela as coisas, tenta fazer algo, vai forçar alguma coisa, ou então você atropela esse processo de alguma forma, ou então você fica desestabilizado emocionalmente, porque você também não tá fazendo um processo de reflexão sobre as coisas que vocês trocaram, tá? Porque essa carta do 6 de espadas do negativo também pode me falar que a troca de vocês pode ter sido um pouquinho difícil aí nos últimos tempos. Então faça esse processo, vai ser importante, porque assim como o outro está fazendo, é importante você fazer. Porém, o alerta aqui não faça da mesma forma que a pessoa pode estar fazendo. Não precisa ficar fria com a pessoa, não precisa se afastar necessariamente de forma clara ou sinalizar isso de forma clara para ela. Não há necessidade. Faça isso de forma sutil. Não sinalize isso para a pessoa. Só faça de forma sutil para dentro de você mesma, pegando momentos para você pensar e raciocinar sobre isso, porque isso vai ajudar vocês a poderem ter uma resolução positiva, ainda que não seja em 14 dias. Mas eu acredito que sim, vai ter uma movimentação aos poucos, tá? Disso acontecer.
Eu acredito que talvez dentro de um mês, algo assim, acho que você possa ver sim uma movimentação nesse sentido, tá bom? Então é isso. Agradeço a sua presença aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado da sua tiragem, tá bom? Peço que você se inscreva no canal, compartilhe e curta esse vídeo, viu? Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá. Pedrinha azul, pedrinha número 2. Olá, pessoa da pedrinha número 2, pedrinha azul. Esse vídeo vai ser para a gente analisar aí uma situação amorosa, se ela vai ter uma resolução positiva em 14 dias. No caso, quando eu falo resolução positiva, quer dizer você ficar contentada, ficar feliz com o resultado que a situação vai ter para você. Esse é o sentido de positivo aqui. E também é uma tiragem que ela é amorosa, como eu falei, mas assim, para qualquer caso. Pode ser só um flerte, nunca ficou com a pessoa, né? Foi só uma paquera. Pode ser alguém com quem você ficou, pode ser alguém com quem você ficou casado, separou, ficou de novo e depois separou de novo, não importa, está distante, junto, foi uma história curta, nem teve uma história, mas teve alguma troca ali amorosa de flerte, alguma coisa, não importa. A questão é que eu acredito aqui que a gente vai conseguir ler em qualquer caso, tá bom? E vamos lá, então, mentalize direitinho a situação que você quer. E eu vou também dar um aconselhamento, né, do meio da previsão, para que você saiba qual o melhor jeito de agir aí nessa situação, tá bom? Vamos lá. Pedrinha azul. Imperador, 3 de paus, 9 de espadas. Vamos lá, pedrinha azul. Aqui a energia tá um pouquinho complicada, nesse sentido desse envolvimento, dessa relação entre vocês. Sinto aqui que você pode estar bastante, né, receosa, tá com uma energia às vezes muito pesada de pensamento sobre essa situação, que essa energia do 9 de espadas aqui no centro da tiragem me fala bastante nisso. E aqui parece bastante que essa energia de 9 de espadas aqui tá bastante atrelada à maneira como essa pessoa que você mentalizou se comporta com você. Me veio uma sensação de uma pessoa que pode ser extremamente, assim, difícil às vezes de lidar, por conta dessas duas cartas juntas. Pode ser uma pessoa que causa em você uma turbulência emocional, sabe? Por conta de ser, às vezes, talvez, não muito maleável, aquela pessoa que às vezes se impõe demais, ou então se coloca de uma forma muito... Pode ser muito dura, às vezes, né? Também. Pode ser uma pessoa, às vezes, que tem dificuldade de ver as coisas de uma forma mais abrangente entre vocês. Então, por exemplo, ela não sabe muitas vezes como conciliar o que você quer com o que ela quer, entende? Isso aqui independente de qual envolvimento que você tem com essa pessoa, tá? Mas aqui me parece uma pessoa pouco flexível. Até pela energia geral da tiragem, assim, não vejo muita flexibilidade dessa pessoa, né? Vejo ela, na verdade, tendo bastante dificuldade de enxergar as coisas de uma forma mais abrangente, sabe? Em vez de enxergar só o que talvez esteja dentro do que ela acredita que é o certo, dentro do que ela acredita que é melhor, ela pode ter essa dificuldade. Vocês podem até, inclusive, ter tido algum tipo de conversa ou troca que também causou ainda mais essa energia, às vezes, de preocupação sua. E se você, caso não esteja sentindo tanta ansiedade assim, o que eu acredito que vai, dentro desses 14 dias acontecer, é que você deve ficar um pouco instável aí com o desenrolar dessa situação com a pessoa, tá? Nesse caso aqui,
eu acredito que exista uma tendência desses 14 dias serem um pouquinho difíceis na troca com essa pessoa. No caso, ela, por conta dessa posição dela, talvez você esteja esperando que ela, por exemplo, abra a mente para você, que ela ceda, né, para ver outras possibilidades do que fazer ou como resolver a situação entre vocês. E aqui eu acredito que você provavelmente nesses 14 dias não vai ver muita ela disposta a abrir mão do que ela acredita ou do que ela acha que é melhor, das convicções dela, ou da maneira como ela já vem agindo. A tendência é que ela continue agindo da mesma forma, tá? E aí aqui, assim, sei que é uma coisa um pouquinho difícil de ouvir, né, dessa questão, mas existe aqui, para mim, do que eu vejo de aconselhamento, né, nessa situação, que você tente usar essa energia mental que você está depositando nessa pessoa, nessa situação, nessa questão que é de um posicionamento extremamente duro, talvez, dessa pessoa. Às vezes pode ser um pouco racional demais, um pouco, sabe? Às vezes a pessoa fica, sabe, extremamente teimosa também. Enfim, você tentar não depositar essa energia nesses 14 dias nessa pessoa e depositar em outras questões. Aqui eu digo assim, existe um chamado importante da espiritualidade pedindo que você pense em outras perspectivas. Pense de uma forma mais abrangente, tá? Então, por exemplo, né, se você está num relacionamento com essa pessoa, você já tem uma história com ela, que existe chance de ter por conta do imperador aqui, em alguns casos, as pessoas podem estar em um relacionamento. Aqui não digo em questão de, você tem que terminar com essa pessoa, algo assim. É mais de você pensar, você fazer esse papel, já que essa pessoa não faz, mas você fazer o papel de pensar se existem possibilidades de vocês entrarem em um acordo nessa situação. Às vezes você pode precisar acessar uma outra pessoa para poder chegar por exemplo, você ouvir um conselho de alguém que você confia ou algo assim, para você poder chegar numa conclusão no que iria criar entre vocês um entendimento melhor nesse período, né? Não deixar as coisas ficarem retidas em você, só na sua mente, porque não vai te fazer bem se você ficar, tá? Não vai. Então, vai ser necessário aí, provavelmente, você abrir um pouco a sua mente, abrir talvez essas questões ansiosas que você tá passando para alguém, da sua confiança, no caso, tá? Tomar cuidado, inclusive, com pessoas que sejam, estejam em posição de, às vezes, uma pessoa mais velha, ou então um chefe, ou então uma pessoa que você vê como às vezes um mentor, entre aspas, que às vezes é uma mãe, é um pai, é um tio, ou alguém assim que você confia, tomar cuidado às vezes com essas figuras que podem não ser as melhores para te darem essa orientação, para você ajudar, para te ajudar a ver de uma forma mais aberta, porque às vezes pode ser que os pensamentos dessas pessoas sejam muito diferentes dos seus, tá? Mas vale a pena você pensar em outras pessoas com quem você confie, que você possa pensar sobre isso. E em alguns casos também, pode ser que não seja nenhuma questão só de você falar para alguém, mas você mesmo pensar consigo mesmo. Porque o 9 de espadas é uma carta muito de pensar, né? De estar ali alimentando alguma coisa mentalmente. Então, em alguns casos, se você é uma pessoa que tem facilidade para pensar e chegar em conclusões sozinho, ver possibilidades, aqui pode ser que só de você pensar em maneiras de você resolver pode funcionar também, tá bom? Mas aqui eu não digo pra você, tem que terminar com a pessoa, não é isso. Existe essa possibilidade de você ter que pensar nisso? Sim, pode ser que seja uma opção, tá? Porque o 3 de paus aqui pode me falar de você abrindo possibilidades na sua vida. Mas não é necessariamente esse o chamado, vai depender do seu caso, porque aqui são muitas energias, tá? Então você deve ter que pensar com você, porque nesses 14 dias eu não vejo isso se resolvendo, eu vejo, na verdade,
infelizmente, essa energia de você é um pouco tenso, né? Então, você precisa dispersar essa energia de tensão, pensando em soluções, abrindo a mente, pensando de forma abrangente, coisa que essa pessoa não faz. Então, você vai ter que fazer esse papel, para que as coisas possam se resolver melhor entre vocês. Agora, digamos que você não está num envolvimento com essa pessoa, não tem um vínculo, né, amoroso, ou então se você teve, hoje não tem mais, ou coisa assim, aqui existe um chamado mais forte de você pensar em outras pessoas, tá? Em outras possibilidades, em investir em outras situações, em abrir o seu leque de possibilidades amorosas, tá? Aqui existe um chamado mais forte nesse sentido mesmo. O 3 de paus me fala disso, me fala de você viver outras coisas, de você observar com mais atenção outras possibilidades em volta de você. Você não ficar presa dentro da sua mente só ali, remoendo questões. Existe chamado forte disso. Porque vai ser benéfico para você. E agora, assim, eu não digo, né, nem pro caso de quem tá junto, nem pro caso de quem tá separado, quem só teve um flerte, coisa assim, não digo em nenhum caso que aqui não possa, depois desse período, ter algum tipo de resolução. Eu acredito que sim, por conta desta carta do 3 de paus. Sendo honesta, eu acredito que sim, possa ter. Mas é algo que eu acredito que vai demorar um tempinho, tá? Não acho que será rápido, pelas energias aqui do imperador, energia de 3 de paus, que muitas vezes é uma coisa que tá em planejamento, uma coisa que é para uma perspectiva futura, uma possibilidade. Então, assim, aqui não há muitas garantias de uma resolução positiva nesses 14 dias, assim, acho bem difícil em 14 dias, mas mesmo olhando mais para frente, num período de 3 meses, por exemplo, mais ou menos, ainda assim, eu acho um pouco difícil. Que as coisas possam se resolver realmente, sabe? De forma positiva. Possibilidades existem, tá? Nesse período mesmo que eu falei de 3 meses. Mas eu ainda assim acho que essa energia dessa pessoa no imperador pode dificultar um pouquinho aí, tá? Com essa situação hoje, das energias hoje. Lembrando que tarô não é sentença, tá? Essa é uma situação que eu estou vendo agora, nesse momento. Então, assim, considerando essas dificuldades, considerando esse engessamento um pouco dessa pessoa, tente pensar de forma mais abrangente, tente focar em você também, nas suas questões, nas suas perspectivas, no que você quer para você, no futuro, no que, né, você vê para você, em outras possibilidades, outras pessoas, outras situações, porque provavelmente vai ser melhor para você, pelo menos nesse período, enquanto essa pessoa tá nessa posição, que não é uma garantia de que ela vai ficar sempre assim, tá? Como falo, tarô não é sentença, porém, existe uma tensão aqui que pode trazer algumas dificuldades emocionais aí pra você, tá bom? Mas aqui também há a possibilidade das coisas, depois de um tempo, melhorarem, se você também fizer um trabalho de tentar organizar os seus pensamentos de uma forma mais livre, não só dependendo aí dessa pessoa, tá bom? Então é isso, se você gostou dessa tiragem, pedrinha, né, azul, agradeço aí sua presença aqui e peço que você se inscreva no canal, compartilhe e curta esse vídeo, tá bom? Muito obrigada, viu? Vamos lá, pedrinha verde. Olá, pedrinha verde, vamos lá então fazer a sua tiragem. Essa tiragem é sobre amor, pra gente falar a respeito de resolução positiva, no sentido de se você vai ter uma resolução dentro de 14 dias que vai te deixar feliz, em contentamento emocional, né, nessa situação que você tá pensando. E lembrando também que essa situação pode ser qualquer situação amorosa, pode ter sido um flerte com essa pessoa, então você nem nunca ficou com ela, pode ser que você tenha ficado, pode ter casado e hoje não tá junto, pode ser qualquer uma dessas situações, tá? Hoje tá separada há um tempo, não tem problema, a gente vai ler aqui em qualquer situação, mas só pegue o que fizer sentido para você e na sua situação específica, tá bom? Com muitas energias, sempre considere essa situação. Vamos lá analisar aqui. E eu também vou dar um aconselhamento, tá bom? Para você sobre como agir nessa situação, além da previsão. Hierofante, diabo e 4 de espadas. Bom,
aqui a energia ela é bem complexa, né? Duas figuras, de certa forma, consideravelmente antagônicas, uma no negativo e a outra no positivo. E essa energia aqui do 4 de espadas. Aqui me parece que tem muita gente que pode ou estar querendo com essa pessoa uma oficialização de um envolvimento, guardando talvez isso há um tempo, querendo que isso aconteça. Também pode existir aqui questões de pessoas que podem se envolver com pessoas que são comprometidas. Aqui também há uma energia de possível afastamento, tá? Entre algumas pessoas. Mas o que eu vejo é que você está vendo uma situação um pouquinho parada, né? É como se você não estivesse vendo muitas coisas acontecendo exatamente no momento entre vocês. Vocês podem até estar se envolvendo, dependendo do caso, por exemplo, a pessoa que está em um relacionamento, mas é como se existisse ainda assim uma energia de... não vou dizer esfriamento necessariamente, mas você percebe que a pessoa pode estar um pouquinho mais reclusa, né? Ela pode estar um pouco mais pensativa. E você pode até, inclusive, ficar meio preocupado com isso, pensando sobre essa situação. Pode, enfim. Se for um caso de estar ficando com a pessoa, você pode estar vendo ela um pouquinho menos, falando menos, ficando mais recolhida. Ainda que ela demonstre fisicamente carinho ou alguma aproximação física, porque a carta do diabo no positivo me fala de uma pessoa que fisicamente pode estar ali ainda muito ativa com você, mas 4 de espadas na energia central pode me falar de uma pessoa que ainda que esteja nessa energia do diabo, de podendo estar demonstrando esse carinho físico ou esse desejo físico, ela pode estar mentalmente ou em conversas ou em outros posicionamentos um pouco reclusa, né? Você pode sentir isso dela. E aí, assim, nesse caso aqui, também tem os casos de quem tá afastado, né? E aí, no caso de quem tá afastado, existe aqui, provavelmente, uma pessoa que deseja você, tá? Energia do diabo, por mais que ela possa estar quieta, ela tem um desejo aí bastante forte. Inclusive, em todos os casos aqui, o desejo carnal, né, essa parte mais física, é provavelmente um grande atrativo, algo que conecta vocês bastante, né? É algo, assim, às vezes até meio difícil de conter, né? E principalmente pode ser uma coisa muito mental, apesar de ser física, esse desejo físico pode acontecer de forma muito mental, às vezes conversas que vocês têm, aquilo instiga, sabe? Então pode ter vocês se instigarem mentalmente demais, nesse sentido carnal, no sentido do desejo, né? Mas assim, existe aqui, dentro desses 14 dias, uma tendência, eu diria, das coisas não se resolverem da forma que vai te contentar realmente, tá? Porque a energia do 4 de espadas aqui, com essas duas energias um pouco conflitantes, né? Que são, como eu falei, até meio antagônicas, me dão muito uma sensação de que a tendência é que as coisas fiquem nesses 14 dias muito parecidas, tá? Com como estão. Vocês podem ter dificuldades aí de alinhar o que cada um quer. O hierophante negativo me fala isso, né? E essa pessoa pode pensar sobre isso, você pode pensar sobre isso, que é meio difícil de chegar num consenso, né? Do que eu quero, do que o outro quer. Assim, e não por falta, às vezes, de vontade, tá? Que eu não vejo uma pessoa do lado do outro, uma pessoa que é inflexível ou... Eu vejo mais assim, como se vocês tivessem algumas diferenças que são para além de vocês, que podem dificultar que essa resolução seja positiva para ambos, né? Aqui realmente tem coisas para além, né?
Às vezes é a estrutura que vocês têm, às vezes é a classe social, às vezes é a forma de pensar, às vezes é questão de trabalho, vocês trabalham numa mesma empresa e isso complica. Às vezes é questão familiar, né, de um e de outro, que, tipo, fica intrometendo ali, dificulta. Enfim, aqui existe essa energia de coisas para além, sabe? Que acabam atrapalhando. Aí, às vezes, também pode ser, como eu falei, alguém que tem um compromisso com outra pessoa, isso em alguns casos, tá? Não tô falando aqui disso de forma... Aqui eu tô falando mais pros casos das pessoas que sabem, né? Até porque eu não revelo esse tipo de informação, falando que a pessoa tem outra pessoa e tá te escondendo, coisa assim. Não, não falo. Aqui eu tô falando de quem sabe que tá em triângulo, tá? Até porque o hierofante negativo me fala de algo que não tem nem como ser muito ignorado, que é uma estrutura, né? A pessoa sabe que o outro está num relacionamento. Então, se for o seu caso, tudo bem. Mas se você nunca sabe que essa pessoa é solteira, ou então sempre se relacionarem, souberam que um e o outro é solteiro, desconsidere essa parte pra você, tá bom? Mas aqui é uma energia de realmente essa diferença, né? E essa pessoa pode ter dificuldades, assim, de ver caminhos, né, para transpor isso. E ela pode, às vezes, se recolher e ficar desse jeito como você vê ela estando, porque ela não sabe quando você fica naquela, tipo, não sei muito como chegar nesse ponto aí de fazer as coisas funcionarem. Então, o que ela faz é o quê? Refletir, tentar pensar, ver o que é possível. Mas aí, nesses 14 dias, o que vai acontecer é provavelmente esse movimento dessa pessoa pensando sobre isso, né? Você vai ver a pessoa, talvez, tentando chegar nessa conclusão, mas não tomando atitudes que realmente modifiquem a situação, tá? Não vejo isso acontecendo em 14 dias. Inclusive, assim, aqui pode ser até um pouquinho complicado de eu ver isso acontecendo até mais pra frente. Sendo bem honesta, assim, é uma situação um pouquinho complicada. Diria que, assim, a tendência da situação, pelo menos nas energias de agora, é que ela fique de forma muito parecida, tá? Então, por exemplo, se vocês não tá se envolvendo com essa pessoa, gostaria que ela voltasse, existe uma dificuldade aí, nesse sentido. Existe uma energia muito mais das coisas permanecerem parecidas, tá? Agora, sim, existe possibilidade, ainda assim, em alguns casos, de ainda assim você, por exemplo, ter envolvimento com essa pessoa, tá? Isso em casos principalmente de quem já tá junto com a pessoa, ou tá ficando, coisa assim, eu vejo essa pessoa e você ainda mantendo um vínculo, né, físico, se encontrando, tendo, né, envolvimento, é algo que bastante significativo e que pode acontecer até com alguma frequência, mas provavelmente as coisas ficam por aí. Agora, a situação, até porque o diabo aqui no positivo me fala de algo que fica num ciclo, sabe? Que acaba podendo não sair muito disso, né? Porque a energia do diabo mesmo no positivo, ela é uma energia de algo que pode estar me falando nesse contexto, de algo que fica nesse plano do desejo, da paixão, fica nessa coisa, né? Mas pode não ir para um outro patamar, se é isso que você deseja, que eu acho que é o caso de algumas pessoas daqui que gostariam, né? Que fosse para compromisso, se tá namorando, queria um noivado, se tá no caso, casado, queria ter filho, sabe? Assim, a pessoa aqui, a maioria provavelmente queria que desse um passo mais ambicioso, uma coisa mais pra frente, uma coisa ou que fixasse mais entre vocês, ouvisse da pessoa mais ação, algo que ela realmente demonstre algo mais claro, né? Então, por exemplo, está flertando, queria que a pessoa fizesse algo, mas aí não vê a pessoa meio quietinha na dela. Então, assim, é bem essa energia aqui, tá? Então, em casos de quem tá junto, eu acredito que vocês continuem se envolvendo, mas a situação fique meio que apaziguada. Meio que ninguém querendo dar um passo de falar algo sobre isso. E se a situação de vocês estarem separados, você queria que essa pessoa voltasse ou coisa assim, acho difícil que essa pessoa faça um movimento. Até ela pode fazer em algum ponto, num rompante, por conta dessa energia do diabo aqui, pode me dizer de algo podendo acontecer, mas provavelmente vai ser uma mensagem, uma conversa,
não, se for um afastamento, acho mais difícil de vocês terem realmente um encontro, alguma coisa acontecendo de fato, nessa energia dessas cartas, tá bom? Mas algum contato pode ser que tenham, tá? Alguma coisa, porém um pouquinho mais difícil. Aí, assim, como aconselhamento, muito importante dizer aqui, existe uma necessidade aqui bastante grande de uma recuperação emocional, de você provavelmente ter que colocar mais energia mental em você mesmo, nas suas questões. Existe aqui um chamado de você, com o diabo no positivo aqui com essa carta, me fala bastante de você ter que se preocupar com questões que são realmente mais de você pensar em si mesmo, né? No que é bom para você, em vez de tentar ficar conciliando coisas com essa pessoa. Porque o diabo é uma energia naturalmente egoísta. E tem que pensar assim, egoísmo não necessariamente é ruim em todos os âmbitos, né? Tem momentos da vida onde a gente precisa ser egoísta. A gente precisa pensar na gente. E nesse cenário aqui é um deles. Você precisa pensar e refletir sobre se posicionar de uma forma a pensar mais em si mesmo, tá? A ser mais também, talvez menos ingênuo na situação, porque você pode estar sendo ingênuo, né? Então, por exemplo, se você vê que a pessoa fica muito parada, ela não se movimenta, não dá passos, e você pode estar ali sempre na esperança, né? Só aguardando, achando que essa pessoa, né, vai fazer, e aí essa pessoa não se movimenta, e aí isso te frustra, né? Você fica, às vezes, talvez colocando muita energia nisso, em vez de colocar energia em coisas suas, em questões suas, pessoais, que você precisava. Então, assim, tomar cuidado aqui. Há um chamado realmente de você olhar aí para essa questão egoísta mesmo, de pensar em você, pensar de forma um pouco mais esperta na situação, analisar com um pouquinho mais de esperteza mesmo. Às vezes, se você for uma pessoa muito ingênua, vale, às vezes, falar com aquele amigo que é um pouquinho mais espertão, sabe? Ou aquela amiga que você sabe que já é mais dada, sabe que é uma pessoa mais esperta, mais malandra, conversar e trocar e tentar entender a situação através dos olhos dessa outra pessoa para te ajudar. Porque precisa dessa energia do diabo, da esperteza aqui, para você ficar mais esperta na situação, para você se ligar mais nos detalhes, né, para você poder se recuperar emocionalmente, né, se colocar direitinho os pingos nos is dentro de você do que essa situação pode ou não te oferecer, tá? Vai ser bem importante você abrir esses olhos aqui de uma forma mais a olhar para o seu reflexo, né? Olhar para si mesmo, cuidar mais de você, pensar mais em você, do que tá tão preocupado em tentar conciliar, em tentar esperar, em tentar ver se alguma coisa entre vocês se nivela ou acontece, ou cria uma resolução que seja satisfatória e que unifica vocês dois, né? Que unifica o mundo de vocês, consegue, né? Fazer vocês dois ficarem unidos realmente. E aqui eu não tô falando, lembrando, tá? Não tô falando necessariamente que vocês não podem vir a ter depois algo mais fixo com essa pessoa, algo assim, porque a gente tá lendo nas energias do momento e perguntando para 14 dias. O que eu tô falando aqui em 14 dias acho bem difícil. Mas mesmo nas energias aqui, num período de, por exemplo, um mês, ou mais, eu acho difícil que as coisas se concluam de forma positiva, por conta da energia. Agora, as coisas podem mudar. Você mesma se posicionando, ou você mesmo, né, se posicionando dessa forma, que mais de pensar em você, pode ser que mude as energias e as coisas melhorem. Existe mais possibilidades das coisas funcionarem. Porque tarô não é sentença. Mas é preciso, neste momento, o chamado é esse. Pensar mais em você, tentar curar essas questões em você, tentar olhar de forma mais esperta para a situação, tá bom? Mais malícia, tá? Porque você pode estar precisando disso aí para poder ter uma resolução melhor para si mesmo, tá bom? Então é isso, agradeço sua presença aqui neste vídeo comigo, espero que você tenha gostado, e se gostou, por favor, se inscreva no canal, dê um like e também compartilhe esse vídeo, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, tchau!